Olá, amigos! Estamos iniciando Portal de Luz. Hoje vamos ter um programa diferente. A nossa Marjorie A1 vai me entrevistar para a nossa série Não Será 2012, mas 2019. Então... Olá, doutora. Tudo bom, Marjorie? Tudo bem. Então, vamos começar. Nós vimos anteriormente, na entrevista do nosso amigo Geraldinho Lemos, que Chico Xavier falou sobre a grande missão do Brasil e o processo de transição. A senhora entrevistou mais alguém a respeito, que o médium teria falado a respeito deste assunto? Sim, Marjorie, eu entrevistei Neuza Arantes, em Uberaba, no dia 6 de janeiro de 1994. A Neuza frequentava, àquela época, a casa do Chico, porque ela auxiliava com as caixas de mensagens que o Chico gostava de enviar a centenas de amigos, né? Então, ela preparava essas caixas com o Chico, depois alguém levava até o correio. E nessa ocasião, as pernas do Chico estavam muito inchadas, sabe? E havia também um remédio que tinha sido aconselhado pelo médico e o Chico estava fazendo uso. E a Neuza fazia massagens caseiras, né, que aprendeu com o fisioterapeuta. Bem, ela, muito amiga, me deu essa entrevista em janeiro de 94. E ela disse, então, que o Chico falava muito sobre este assunto de transição com eles, né? Interessante que a Neuza lembrava de Chico ter dito que a França iria desaparecer, assim como alguns países. E quanto ao que iria acontecer com o Brasil, ela afirmou: o Chico nos tem falado sobre as modificações que vão acontecer no planeta. Os espíritos o estão segurando aqui na Terra para ver se o que está previsto não acontece. Mas para nós, em particular, continuou a Neuza, né? Ele tem contado que o Brasil vai ser dividido em diversas partes. Os estrangeiros vão entrar aqui. O planeta vai sofrer muitas modificações. Então, eu disse a ela, né, em entrevista recente comigo, há 2 anos, em 1992, Chico disse também várias coisas com relação ao Brasil. Mas ele não havia me dito quais as partes nas quais o Brasil iria se dividir e que os estrangeiros viriam mesmo para cá. E Neuza, então, enfatizou o que ele havia dito sobre o Brasil. Do Brasil, disse Chico, vai ficar apenas a região sudeste, que será composta de Minas, São Paulo, Goiás, Distrito Federal e um pedaço do Paraná. Então, como você vê, né, a nossa ligação com a Neuza, né, fez com que a gente obtivesse essas informações que se aproximam daquelas que o Geraldinho trouxe e também das que eu obtive na outra entrevista. Certo, então, para a senhora, ele também já havia dito a respeito do papel do Brasil na renovação do planeta. Sim, Marjorie. Isso aconteceu em várias ocasiões, né? Mas, porque eu tenho entrevistado, como você sabe, eu entrevistava para a Folha Espírita, né? E as pessoas podem acompanhar melhor, né, o que ele disse através do livro Lições de Sabedoria, Sim. Porque a editora Fé fez essa compilação de todas as entrevistas que ele havia dado. Quer dizer, eu organizei esse livro, né? A senhora não quer dar mais detalhes a respeito? Então, lembro-me especialmente de uma entrevista que ele nos deu no Centro Espírita Perseverança, no dia 27 de dezembro de 1992. Olha, Márcio, foi uma reunião inesquecível.
porque havia cânticos, né, preces, e as mensagens que ele recebeu, e também a entrevista que a querida Guiomar Albanese, presidente da Casa Perseverança, fazia na ocasião para o Chico, e ele respondia. Mas o tema escolhido foi justamente a missão do Brasil. Veja que interessante, né? E foi algo para não se esquecer de tão linda que foi essa reunião. E com a permissão da Guiomar, eu fiz então uma entrevista com ele nesse dia, 27 de dezembro de 92. E percebi que ele queria falar mais sobre a missão do Brasil, porque foi o assunto preferencial daquela noite. Então, eu perguntei a ele, inicialmente, o que muitas pessoas nos perguntam. Não sei até se já perguntaram para você. Com tanta violência e corrupção no Brasil, os benfeitores acreditam que o nosso país seja mesmo o coração do mundo e a pátria do Evangelho? Pois então. Pois é, e Chico nos respondeu que este era um assunto muito ventilado nas conversas entre eles, né? Com os companheiros de ideal, né? E ressaltou, essas são palavras dele, o nosso Emmanuel é de opinião que dentro do mundo turbulento, com a incompreensão comandando tantos corações, tantos milhões de pessoas, não pode ser motivo de dúvida para nós que o Brasil é o coração do mundo. Em comparação com outros povos e outras nações, nós estamos com a nossa bandeira imaculada, inatingível por qualquer corrupção. A bandeira do Brasil, veja você. Esta, ele continua, é a nossa claridade, porque nossas dificuldades têm sido sobrepujadas pela fraternidade com que nós nos amamos uns aos outros, pela facilidade com que aprendemos os ensinamentos de nossos amigos espirituais. E vamos formando os núcleos de paz e amor que são as casas de nossa doutrina. Enfim, ele confirmou que somos o coração do mundo. Mas a pátria do Evangelho, nós somos também? Seremos? Este é o problema. Este é o ponto grave, difícil. Sem dúvida. Né? Por quê? Olha, nesse assunto em particular, são palavras dele. Quanto à conceituação de pátria do Evangelho, nós somos compelidos a pensar no futuro, quando teremos, talvez, necessidade de exemplificarmos até com o sacrifício. O Evangelho que nos foi confiado por nosso Senhor Jesus Cristo. Sem nos esquecermos que, do ponto de vista evangélico, até ele, o Mestre, foi atingido pelo sacrifício. E um sacrifício extremo para dar-nos essa alvorada maravilhosa, que é a doutrina de luz que nós abraçamos e que nos une a todos num abraço só, num só coração. Chegada essa época, naturalmente, seremos compelidos a testemunhos e a exemplificações. E agora, antes das lutas maiores que o porvir nos reserva, serão horas difíceis para nós. Como filhos da pátria do Evangelho, devemos exemplificar e esperar. Veja que responsabilidade a nossa, né? Muito grande.
Quer dizer, então, que segundo Chico Xavier, nós ainda teremos que provar que somos a pátria do Evangelho. Márcio, nós ainda não provamos. Porque os grandes testemunhos virão agora. Segundo Chico, né? Chico falou-nos, então, desse período de tribulação pelo qual nós vamos passar, né? Como a gente viu na resposta dele. Quando vier o tempo, teremos que exemplificar, não é? Ele falou que devemos nos preparar para um mundo de fraternidade, verdadeira em relação à comunidade das nações. Palavras dele, né? E ressaltou nessa entrevista de 27 de dezembro de 1992, né? Preparemos-nos para um mundo de fraternidade verdadeira, em nos referindo à comunidade das nações. Preparemos-nos, veja bem, talvez, para abraçar os filhos de outras terras, que virão até o coração de nosso país, buscando a paz desejada, que para eles tem sido tão difícil de ser alcançada e tão fácil para nós, né? Como filhos da pátria do Evangelho, somos chamados a exemplificar, porque aprendemos e ensinamos o que constitui a razão de nossas vidas. Que Deus nos abençoe para sermos dignos da proteção que tem sido dada, porque espalhada por todos os recantos do nosso país. E ele continua: a violência que existe no Brasil é aquela que existe no mundo. Sim. Mas como povo, veja como isso é importante, nós temos sabido honrar a destinação a que fomos chamados. Como povo, temos sofrido reviravoltas enormes, inconformações, dilapidações, faltas graves daqueles que foram chamados a dirigir nossos destinos. Mas as nossas mãos não se sujaram no sangue fraterno. Nós enfrentamos tudo com paz, né? Quantos povos, por muito menos, acharam na rebelião e na indisciplina a porta fácil, a que eles se atiraram para encontrar dificuldades muito maiores. Somos, sim, uma grandeza da terra, em que nós renascemos. Somos filhos do coração do mundo. E o Senhor nos fortalecerá para sermos filhos da pátria do Evangelho, quando soar a hora a que formos chamados para a grande renovação. Então, Chico Xavier, nós vemos que ele fala que talvez tenhamos que abraçar filhos de outras terras e dar o nosso testemunho de desprendimento, bondade, mas ele deixa espaço também para uma hipótese que nós não venhamos a ter guerra até 2019 e, portanto, possamos fazer essa transição de modo pacífico. Como a senhora vê essa encruzilhada em que nós, seres humanos, nos encontramos? Então, Marjorie, o momento é grave, né? Muito grave. É muito de grave. Muita responsabilidade. Porque nós temos que fazer escolhas, sim, né? E escolhas muito fáceis, de um certo ponto de vista, que seria nos amarmos. Uhum. No entanto, que se torna tão difícil, porque colocamos tantos obstáculos, né? Tantas barreiras
entre nós e os seres humanos. Quer dizer, creio que chegou um momento em que nós devemos refletir sobre o nosso destino aqui na Terra. Chegou um momento em que nós devemos colocar o melhor para fora, o melhor de nós. E não há mais tempo a perder. E não há tempo a perder. E o assunto é tão grave que nós resolvemos fazer esta série. Não será 2012, mas 2019, para um alívio da nossa consciência. Porque se nós sabemos tudo isso que temos trazido nesta série no Portal de Luz, qual é o nosso dever? Ficarmos calados até que as coisas aconteçam? Ou falarmos o que os benfeitores têm nos dito, a fim de evitarmos que as profecias se cumpram? Creio que é meu dever consciencial que fala mais alto. Por isso nós estamos trazendo com humildade, com simplicidade, né, esta série. Porque é muito mais sobre as revelações de Chico Xavier do que propriamente algo que tenha partido de nós mesmos, da minha parte, da parte do Geraldinho, né? Quer dizer, não nos pertencem essas revelações. Elas existem para não serem cumpridas. E nós temos o dever de enfatizá-las, de realçá-las, a fim de evitarmos que aconteça, né? Então, por causa disso, Marcos, eu faço minhas as palavras de Chico Xavier. Essas palavras que ele me disse ao longo de várias entrevistas. E que convergem para esse ponto que estamos querendo agora, sabe? Porque você tem filhos, filhas lindas, nós temos netos, nós amamos a terra, né? Nós queremos ficar. Então, Jesus disse, né? Bem-aventurados os brandos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Foi isso que o nosso mestre falou. Sim. Então é nosso dever, neste momento, herdar a terra. É nossa luta de agora, ficarmos aqui. Porque Jesus falou isso prevendo o futuro, né? E o futuro chegou. Estamos vivendo essa fase. E como herdar a terra? Como é que vamos fazer isso? E o Chico nos dá o caminho, né? São palavras dele. Vamos todos vibrar pela paz. O nosso país é sempre pela conciliação, pela compreensão humana. Vamos orar para que não tenhamos surpresas desagradáveis, para que não tenhamos conflitos, desajustes e desesperos inúteis, porque nós precisamos de união e de trabalho cada vez mais intenso. O Brasil tem tudo para ser aquele país privilegiado de que falam os nossos benfeitores. Desse modo, vamos pedir aos nossos amigos brasileiros e simpatizantes, né, que cada um se faça um agente da conciliação, da esperança, do otimismo, na certeza que estamos vivendo belos dias, apesar dos conflitos que estamos atravessando. Mas vamos desejar aos nossos legisladores, estadistas, grandes amigos da paz e da liberdade, que eles todos estejam unidos também conosco, nos votos a Deus,
para que o Brasil continue a ser esse colosso de confraternização, de luz espiritual, que emana de todos os núcleos em que o nome de Jesus é venerado. Vibremos para que o mundo permaneça em paz. Sabemos que diante do Divino Mestre a separação não existe, que todos estamos ligados uns aos outros e que por isso mesmo o próximo mais próximo é sempre aquela pessoa a quem devemos mais amor, mais tolerância, às vezes, quem sabe, mais perdão, mais entendimento, para que a fraternidade não seja um mito em nosso mundo, em todas as dimensões. Essas são palavras inesquecíveis que Chico me disse ao longo das entrevistas que fiz e que estão no livro Lições de Sabedoria. Pois é, fazemos nossas as palavras de Chico ao encerrarmos a série. Não será 2012, mas 2019. Fazemos nossas as palavras de Chico. Unamos, pois, os nossos corações em vibrações de paz e confiemos, porque Jesus está no leme. Que o seu amor nos ampare e fortaleça, hoje e sempre. E para encerrarmos, nós vamos ouvir uma bela mensagem de Chico Xavier. Na hora atribulada de crise, em que as circunstâncias te prostraram a alma na provação, muitos acreditaram que não mais te levantarias. No entanto, quando as trevas se adensavam em torno, descobriste ignoto clarão que te impeliu a trilha da esperança laureada de sol. Na cela da enfermidade, muitos admitiram que nada mais te faltava senão aceitar o lance da morte. Contudo, nos instantes extremos, mãos intangíveis te afagaram as células fatigadas, renovando-lhes o calor, para que não deixasses em meio o serviço que te assinala a presença na terra. No clima da tentação, muitos concordaram em que apenas te restava a decadência definitiva. Todavia, nos derradeiros centímetros da margem barrenta que te inclinava ao despenhadeiro, manifestou-se um braço oculto que te deteve. Na vala da queda a que te arrojaste irrefletidamente, muitos te julgaram para sempre em desprezo público. Entretanto, ao respirares no cairel da loucura, recolheste íntimo apoio que te guardou o coração, refazendo-te a vida. Na tapera da solidão, a que te relegaram os entes mais queridos, muitos te supuseram em supremo abandono, mas no último sorvo do pranto, que te parecia inestancável, experimentaste inexplicável arrimo, induzindo-te a buscar outros afetos que passaram a enobrecer-te. No turbilhão das dificuldades que te envolvam o dia, pensa em Deus, o amor onipotente que não nos desampara. Por mais aflitiva seja a dor, trará Ele bálsamo que consola. Por mais obscuro o problema, dará caminho certo
a justa solução. Ainda assim, não te afoites em personalizá-lo ou defini-lo. Baste-nos a palavra de Jesus, que nos revelou como sendo nosso Pai. Sobretudo, não te importe se alguém lhe nega a existência, enquanto se lhe abrilhantam as palavras nas aparências do mundo, quando pudeste encontrá-lo dentro do coração nos momentos de angústia. É natural, seja assim. Quando a noite aparece, é que os olhos dos homens conseguem divisar o esplendor das estrelas.